de hoje é sobre o livro Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Eu não sei se eu irei conseguir falar tudo o que eu quero sobre o livro, porque foi um livro que eu gostei muito. É um livro que me ensinou muitas coisas, um livro que me fez refletir sobre a questão de spoiler. Eu estou apaixonada pelo Victor Hugo. O Victor Hugo, ele faz parte do romantismo literário francês. Ele nasceu em 1802 e faleceu em 1885. E quando ele publicou o seu primeiro livro, que se chama Odes e Poesias, que se eu não me engano foi em 1822, ele ganhou uma pensão que acabou possibilitando dele se casar com uma jovem que foi namorada de infância dele, a Adélia. E Os Trabalhadores do Mar, ele foi publicado em 1866. Eu tenho essa edição que faz parte da coleção Abril, eu comprei num sebo por R$10. É uma edição em capa dura, já tá bem velhinha, mas, gente, que livro incrível. Aqui vem falando um pouquinho sobre Victor Hugo e sobre alguma das principais obras. A tradução do livro foi feita pelo Machado de Assis. Então, isso também já é incrível. E essa edição que eu tenho, ela é de 1979. Existem 3 obras do Victor Hugo que são classificadas como uma trilogia, porque cada obra retrata, digamos que, as 3 maiores lutas do homem, sendo a religião, a natureza e a sociedade. Um livro chamado Notre Dame de Paris, ele é um livro que ele retrata muito a questão da religião. No livro Os Miseráveis, ele relata muito a questão da sociedade, e aqui nos Trabalhadores do Mar, a natureza. Porém, não é somente a natureza em si, tá? A natureza, a questão climática e etc. Mas também a natureza do próprio homem. O livro, ele é dividido em 3 partes, e ele é um livro, ele é um romance, mas ele é um romance com aventura, ok? Mas o foco do livro, a história principal do livro é um romance, e convenhamos que romance incrível. Então nós temos um personagem aqui que se chama Lethierry. Ele é um marinheiro e ele tem 2 grandes paixões na vida. A primeira é a sua sobrinha e também, digamos que filha, que é a Déruchette, porque o pai da Déruchette faleceu e ele que acabou ficando como o tutor dela. Então a Déruchette tem o Lethierry como pai. E a outra paixão, né, a outra vida do Lethierry é a Durande, que é o seu navio. E nós temos um outro personagem que é o Julliard. Gente, eu não sei pronunciar o nome desse cara. É Julliard. Enfim, é o Julliard. Não sei se eu estou pronunciando certo. Mas ele é um dos personagens principais do livro. E é muito engraçado, gente, que no começo do livro, quando o Victor Hugo começa a narrar ali a história, né, do Julliard, da casa onde que ele mora, que a casa ela é tida como mal assombrada, parece que você está lendo um conto de terror, assim, dá um suspense, ele coloca um clima de suspense, é bem interessante. E como isso muda depois, quando ele sai do foco, né, da casa e da vida do Julliard. O Julliard, ele é meio místico, ele tem um conhecimento ali meio bruxesco, que vem da mãe e tudo mais. Mas isso é colocado bem nas entrelinhas, mas para bom entendedor basta. O livro, apesar dele retratar essa questão da natureza do homem e da natureza em si, ele vem falando também sobre essa questão da religião. Vamos lembrar que esse livro ele foi publicado em 1866 e a igreja tinha um poder imenso nessa época. E ainda existia a questão da Inquisição. A Inquisição era muito forte aqui nessa época. E o Julliard, ele perde a mãe. E depois que ele perde a mãe, ele fica assim, totalmente sozinho mesmo. Porque ele é totalmente isolado de todo mundo, ele não tem amizade com ninguém. E tem lá na página 39, pelo menos dessa edição aqui, tem um capítulo muito bom que ele se chama Casa Embruxada, Morador Visionário.
Porque as pessoas ao redor dele falavam que ele era um bruxo, que ele era um feiticeiro, e ele só tinha um conhecimento da natureza. Então é por isso que o título do livro é bem interessante, que é Casa Embruxada, onde as pessoas falavam que era casa de bruxo, mas na verdade o morador era um visionário, era uma pessoa que tinha uma inteligência, que pensava muito além das outras pessoas. E eu quero ler um trechinho, né, dessa parte aqui para vocês, que fala um pouquinho do personagem. Juliet era um homem do sonho. Vinham daí as suas audácias e as suas hesitações. Tinha ideias propriamente suas. Havia talvez nele a ligação do alucinado e do iluminado. O desconhecido faz surpresas ao espírito do homem. Rasga-se bruscamente a sombra, deixa ver o invisível, depois fecha-se. Tais visões são às vezes transfiguradoras. De um condutor de camelos faz Maomé. De uma cabreira faz Joana d'Arc. A solidão desprende uma certa quantidade de desvario sublime. É o fumo da sarça ardente, resulta daí um misterioso estremecer de ideias. O doutor dilata-se até o vidente, o poeta até o profeta. Na maior parte dos casos, o estado visionário abate o homem e o embrutece. O embrutecimento sagrado existe. O faquir carrega sua visão como o habitante alpino de sua papeira. Então Juliet, ele tem, né, essa fama de bruxo e tal, mas ele é um visionário. E você irá perceber isso quando ele parte para uma aventura. Porque o que acontece? O Juliet se apaixona pela Déruchette. Ele fica extremamente apaixonado pela Déruchette e acontece uma situação X com o marinheiro, né, com o pai da Déruchette, que é o Lethieri, que ele perde a Durande, que é a vida dele, que é o navio da vida dele. E detalhe, gente, esse navio, ele era a vapor. E assim, o Lethieri, ele tinha uma fama também, porque ele odiava padre, ele não gostava de igreja, não gostava de religião, e ele tinha um navio a vapor. E ter um navio a vapor nessa época era coisa do diabo, era coisa demoníaca. Tanto que tem uma passagem lá na página 60 dessa edição que eu tenho, que é muito, muito interessante. Deixa eu mostrar, ler aqui para vocês. Como que as pessoas, quando viram um navio, né, viram um navio ali sobre o mar a vapor, olha o que as pessoas falavam É muito engraçado porque isso você encontra muito em mitologia. As pessoas da época viam certas coisas e descreviam aquilo que elas não conheciam em coisas assustadoras, em monstros e tudo mais. Olha essa descrição para um navio. Algumas vezes à noite, após o pôr do sol, no momento que a noite se mistura com o mar, a hora em que o crepúsculo dá uma espécie de terror às vagas, via-se entrar na barra de St. Sampson, ao tumulto sinistro das ondas, uma certa massa informe, uma coisa monstruosa que silvava e cuspia, que roncava como uma besta e fumegava como um vulcão, uma espécie de hidra babando espuma e arrastando um nevoeiro, atirando-se sobre a cidade com um horrível movimento de barbatanas e uma goela donde as chamas irrompiam. Era Durande, era um navio a vapor. É muito engraçado como as pessoas descreviam aquilo que elas não entendiam, aquilo que elas não conheciam. E depois que eles ficam sabendo, né, que é um navio, é uma tecnologia para a época, olha os comentários, esses bons pescadores de então, outrora católicos, agora calvinistas e sempre beatos, parecem-lhe aquilo o inferno flutuante, o inferno flutuante. Um pregador da terra tratou da questão. Temos nós o direito de fazer trabalhar juntos o fogo e a água que Deus separou? Aquele animal de ferro e fogo não era a imagem de Leviatã? Gente, olha isso. Não era isso refazer o homem e seu modo, o primitivo caos? Não é a primeira vez que acontece qualificar a ascensão do progresso de retrogradação ao caos. Depois outro comentário aqui. Os habitantes simplórios das costas e dos campos aderiam à reprovação
pelo incômodo que lhes causavam a novidade do navio a vapor. Na presença do vapor, o ponto de vista religioso era este: a água e o fogo são um divórcio. Esse divórcio é ordenado por Deus. Não se deve desunir o que Deus uniu, nem unir o que ele desuniu. O ponto de vista do camponês era: isso mete-me medo. Gente, é impressionante como as pessoas olhavam, né, para essa tecnologia, para esses homens que eram visionários. Então acontece uma situação X com o navio, esse navio se perde e como o Lethieri já estava com uma certa idade, ele não tinha como mas seguir viagem, tudo, ele deixou um substituto que era o Sr. Cluben. E tem toda uma história desse Cluben também, né, no livro. E ele que ficou responsável, enfim, esse navio se perdeu. Só que ele se perdeu num local muito difícil para ser resgatado. Então, todo mundo, né, ali ficou sabendo o que tinha acontecido. Vários homens foram para a casa de Lethieri e Lethieri disse: aquele que recuperar o meu navio irá se casar com a minha filha. Além de ser meu genro, irá também seguir com a Durante, com o meu navio. Só que assim, gente, era uma questão de morte, assim. Aquele que ia... A situação em si, que vocês irão ler no livro, era uma situação assim, o cara vai, ele não volta mais. E o único, apesar de todos ali ficaram super interessados, nossa, Déruchette, ela era uma menina muito bonita e tudo mais, o Juliet foi o único que teve coragem de levantar a mão e falar: eu vou. Aí que ele ficou com mais fama de bruxo ainda. E ali você tem todo ali no livro a aventura de Juliet nesse navio para recuperar e tudo que ele faz, tá? Existem algumas coisas assim, muito assim, ele teve que lutar com uma hidra. Ele assim, gente, é aquele herói. Ele é o herói. E aí depois ele consegue recuperar esse navio e ali tem toda a história do romance deles, que assim, o Juliet e Leão, não tem como você não ficar assim, apaixonada por ele na história. E enfim, tem o fim que tem, que é maravilhoso, me surpreendeu muito. O mais interessante nesse livro não é só isso, a história. Tem muitas outras coisas. O Victor Hugo, ele narra de uma forma muito gostosa. Você tem... existem muitos elementos, muitas reflexões do Victor Hugo que você para e pensa. Eu demorei muito para ler esse livro. Eu fiquei mais de uma semana lendo. E ele é um livro que assim, você consegue ler rápido, mas assim, não é um livro que dá para ler rápido. Você até poderia. Mas é um livro tão gostoso, gente, é uma leitura tão prazerosa, a narrativa do Victor Hugo é tão incrível que eu acabava de ler um capítulo e eu voltava para ler de novo. Não é porque eu não tinha entendido, é porque era um capítulo muito bom. Eram capítulos assim que tinham reflexões, que tinham outras coisas que fazem com que você pare e pensa. Aí eu fechava o livro, eu pensava e eu lia de novo aquele capítulo, ia tirando. Eu fiz várias anotações desse livro, de coisas que eu pensei, de ideias que eu tive, Gente, é um livro que assim... Eu tive ideias para fazer coisas na minha vida. Eu fiquei criativa. Eu me senti mais inteligente depois que eu li esse livro. Sim, eu me senti mais inteligente. É um livro que te deixa mais inteligente. E sabe uma coisa que ele fez eu mudar minha opinião sobre a questão de spoiler? Sabe aquela coisa assim? Eu vou assistir um vídeo resenha em algum canal literário sobre tal livro e a pessoa te joga um spoiler. E você fala: eu recebi um spoiler e agora não irei mais ler o livro. Então, gente, eu poderia chegar aqui e falar pra vocês assim: olha, sabe o que acontece com o romance da Déruchette com o Juliet nesse livro? Eu posso chegar aqui e falar pra vocês: acontece isso, isso e isso. Em 5 palavrinhas eu conto pra vocês o que acontece com o romance dos dois aqui. Porém, aí você fala: você já contou o livro, não tem mais graça a ler.
você não sabe o que você está perdendo. Mesmo sabendo o que irá acontecer no final do livro, você não sabe o que você está perdendo. O livro não é, apesar desse ser o foco, não é o principal. Eu falo isso por essas ideias, por as coisas que o Victor Hugo me fez pensar ao ler a sua obra. Olha o que eu iria... São coisas pessoais, por isso que eu não irei dizer, mas eu fico pensando, e se eu não lesse esse livro? Nunca na minha vida eu iria pensar sobre tais coisas e ter ideias para fazer tais coisas. O que me fez isso, ter essas ideias, foi essa obra. E eu fiquei pensando muito nessa questão de spoiler, é muito vago. Você não ler um livro porque você sabe o final. Isso não é leitura, isso não faz de você um leitor. Um leitor é aquele que aprecia a narrativa, que aprecia os pensamentos do autor, que aprecia tudo em si. Eu li até o livro, no mês passado, o livro A Caverna, do José Saramago. Posso chegar aqui e contar para vocês também, olha, o livro fala disso, disso, o final é isso. É vago. Primeiro, você tem que ter conhecimento sobre o mito da caverna do Platão, para poder ler A Caverna, para você entender direitinho. E as reflexões que o Saramago coloca naquele livro. Então, desculpa, a minha visão, gente, sobre spoiler mudou. Eu jamais, hoje, irei deixar de ler um livro porque eu sei o que acontece nele. Tanto que eu tenho o livro Os Miseráveis, do Victor Hugo, que é um livro de mais de 1000 páginas. Pretendo lê-lo em 2016. Eu sei tudo, gente, que acontece naquele livro. Eu já sei tudo. Agora, eu não irei ler um livro que tem mais de 1000 páginas, porque eu sei, eu posso falar para vocês aqui em 4 minutinhos do que se trata o livro. O que eu irei perder? Aquele livro é um show de história. Então, assim, eu acredito que isso faz um leitor. Não é assim você pegar um livro, gente, e falar, a não ser que for um autor meia boca. Aí que tá. Aí que entra aquela questão assim, tudo é literatura. Aí você vai colocar na caixinha do que é uma excelente literatura e aquilo que não é uma boa literatura. Tem isso. Livros desse tipo aqui, não importa se você sabe o que vai acontecer ou não. Não importa, gente. O que te faz um leitor é aquilo que você irá ganhar de experiência com a leitura daquele livro. Não sei se eu estou conseguindo transmitir o que eu estou sentindo, mas é isso. É um livro para reler, e eu acho que quando eu reler esse livro, eu irei ter novas ideias, porque essas ideias, elas não vieram somente no momento que eu estava lendo o livro. Eu fiz as minhas anotações daquilo que veio na minha cabeça, e no meu dia a dia ali, eu estava lá fazendo meu almoço, brincando com a minha filha, eu lembrava do livro e vinha as coisas. Eu falei, gente, que coisa incrível, que sensacional. É inútil você saber, você ter essa visão, né? Você, eu já sei o que vai acontecer no livro, não irei ler porque, eu já sei o que acontece na história. É aquela coisa, azar o teu, você não sabe o que está perdendo. É bem isso. Eu espero que eu não sei se eu falei tudo que eu gostaria. Foi um livro que me emocionou muito. Victor Hugo. Leiam Victor Hugo.